Salve, meus queridos alunos! Um salve a todos vocês que estão aí conosco até esta hora da tarde, às 17 horas e 22 minutos, para mais uma aula na tua timeline, com uma honradez a mais e uma responsabilidade de sobremaneira. Podem estar estranhando aqui, no lugar da aula de sexta-feira, que esse sábado letivo corresponde, era para estar a minha amiga combatente, professora Flávia Leda, tá certo? E a gente está aqui muito humildemente na alegria de tentar substituir à altura esta grande professora, junto com vocês aqui, viu? Segunda série. A aula fica dinâmica, gostosa e muito boa de ser desenvolvida a partir do momento em que vocês que estão aí no chat participam, colaboram, perguntam, tiram dúvidas, acrescentam, enfim. Quero também estender meu boa tarde a todos que estão aí espalhadões pelo nosso Piauí, nos acompanhando aí via satélite, pela tecnologia feita pelo homem, nos kits IPTV Seduc. Eu falo diretamente aqui, da capital do Piauí, nos estúdios do melhor, maior e deveras formidável Canal Educação. É o maior centro, viu, pessoal, de divulgação, edição e distribuição de aulas. E o que é que nós trouxemos? Trouxemos um ferramental da gramática que vai de sobremaneira te instrumentalizar a dominar a norma culta nessa relação verbo-complemento, ó. Sem falar que trabalhar a transitividade verbal acaba que também fazendo com que a gente domine regência. Acaba que fazendo com que a gente domine estruturação sintática. Trabalhar transitividade verbal acaba que fazendo com que a gente acerte as questões de concurso público ou mesmo do teu professor aí de área da língua portuguesa, que te coloca diante da observância da função sintática de um objeto direto. Sem falar que esse assunto também vai te ajudar a identificar a semântica que está por trás das preposições. As preposições, elas podem sim trazer alguma noção dentro da expressão. Então tem que ter muito cuidado. A princípio a gente acha, as preposições é uma classe de palavra curta, morta, não traz sentido algum. Mas não, pode haver perguntas de concurso que lhe pergunte mesmo o sentido que aquela ligação faz entre uma expressão e outra, porque a preposição ela existe para isso, para ligar termos. Então, quando eu digo nadei até a praia, esse até, que é preposição, me traz uma semântica de destino, não é? Quando eu digo cinto de couro, esse de me traz uma noção, junto com couro, de materialidade. Então, também é uma ótima aula para a gente observar isso aí. Boa tarde a todos vocês que estão no chat. Vamos ver como é que os slides vai nos conduzir, não é? Nesta aula de hoje. Vamos para cá. Vem com a gente, vamos estudar transitividade verbal. O roteiro da nossa aula, muito tranquilo, não é? É um roteiro em que a gente vai transmitir o objeto do conhecimento. É a transitividade, vou já aprofundar o termo, não vos preocupeis, não é? Opa, não está obedecendo por quê? Pega a caneta, agora sim. Transitividade verbal. O objetivo desta minha aula é levar vocês a conhecer a relação que há entre verbo e nome, ou entre verbo e seus complementos, conceituar e classificar os verbos, porque existe inúmeros tipos de verbo, hein, galera? Verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo bitransitivo, né? E aí nós vamos dividi-los aí nessa transitividade ou não, lá nos nocionais ou não nocionais. Se acalmem que nós vamos fazer isso. Analisar as modalidades de verbo quanto à transitividade presente em enunciados e discursos.
Nós vamos resolver questões, que é o melhor, hein? Que é o momento em que você exercita o cérebro. E tá aí o Bob Esponja, muito nervoso. É natural que os slides da minha colega Flávia Leda, ela traz sempre alguns animes, algumas memes, né? Algumas imagens. Então imagina, antes de dormir, você estudar gramática. Não, possivelmente antes de dormir é bom ler sempre uma narrativa suave. Transitividade verbal não é o mais recomendado não, hein? Mas o que que é mesmo? Para compreendermos a relação entre os termos oracionais, por que termos oracionais? Porque são termos que integram as orações. Ah, interessante perceber, viu, galera? Existe dentro do processo oracional os termos essenciais da oração, que é sujeito e predicado, esses não podem faltar, e existem os termos integrantes. Eles integram a oração, que também não podem faltar, sob pena de deixar a estruturação sintática vazia. E é incluso dentro desses termos integrantes a noção de transitividade, ou seja, os termos integrantes são os complementos dos verbos ou complementos dos nomes. E existem os termos acessórios. Então são três, né? Essenciais, integrantes e acessórios. Os acessórios, sim. Eles vão demonstrar circunstâncias, não é? De tempo, modo, lugar. Esses podem sair, que não vão prejudicar tanto. Não vão prejudicar tanto, não. Não vão prejudicar a sintaxe. Não vão prejudicar a estruturação sintática, não, viu? Então, beleza. É importante relembrar a classificação dos verbos quanto à transitividade, predicação, ou seja, quanto à necessidade ou não de complemento. Aí isso aqui vai ser muito tranquilo, hein? Então tá aqui. Todos aqueles que indicarem ação, gente, nós vamos chamar eles de verbos nocionais, né? E todos aqueles que não identificar nenhuma ação, pelo contrário, ele está ali para ligar um atributo a um ser, ele vai ser chamado de não nocionais, ou seja, de estado. E por que que isso é importante? Porque nós vamos estudar um assunto chamado de... Queria botar um T, não tenho que apagar, né? É um T. Nós vamos estudar já um assunto chamado de tipos de predicado. Então, meu amigo, para estudar tipos de predicado, né? Ô, mas tá feio esse meu predicado. Para estudar tipos de predicado, nós vamos ter que saber o que é um verbo de ação e o que é um verbo de estado. Tecnicamente chamado de não nocionais. E o de ação tá aí. Todos os nocionais, eles poderão ser chamados de VTD. Traduz para mim, professor, mas é óbvio, eis a minha função aqui. Verbo transitivo direto. Existe o verbo transitivo indireto, que eu vou já aprofundar por que um é direto e outro não. Existe o verbo bitransitivo, eu costumo dizer que ele é bi nas aulas de aula, os alunos adoram. Ele é bitransitivo, ele é transitivo tanto direto como indireto. E existe o verbo intransitivo, que esse não tá nem aí, não é? Ele não pede ninguém para ajudar ele é sozinho no mundo. Quem entra aí, entra de gaiato no navio, mas ele não se importa tanto. Como, por exemplo, eu dizer, o barco virou no mar Mediterrâneo. Ah, o barco virou no mar Mediterrâneo, a curiosidade é tua. Então, é um verbo intransitivo. Ele não chamou ninguém para ser complemento dele, nem mesmo no mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo entrou de enxerido que é. E o verbo de ligação é o verbo ser estar, mas não existe só ele, o permanecer, beleza, pessoal? E outros que podem te confundir como nocional e não é. Achei lindo essa maneira como esse mapa mental tirado do site aí, www.ncores.com.br. Tem pessoas que vivem só de fazer mapa mental, viu, pessoal? É muito bom. O aluno adora, faz assim um upgrade muito grande na mente. Tá bom? Então a pessoa fez esse mapa mental a partir do verbo e o tipo de predicação dos verbos. Tá aí. Ó,
ele vai dizer assim, verbo, nessa aqui, né? Não precisou perguntar nada ao verbo, perguntou no mínimo onde, ou outras perguntas circunstanciais, foi. Pois se tu não precisou perguntar nada para ele, no máximo um onde, ou outra coisa de tempo, onde é lugar, viu, pessoal? Vamos chamar esse verbo de intransitivo. Show, pá, gostei, show. Agora, tu perguntou alguma coisa ao verbo? Perguntei, cara. Ah, então vamos chamar esse verbo transitivo. Mas espera aí, quando tu fez essa pergunta, tu perguntou se esse verbo tem complemento. E se tem complemento, tu perguntou o que, o quem? É, foi o que e quem. Agora, esse que ou quem precisou necessariamente de uma preposição? Precisou. Esse que ou quem não precisou? Precisou não. Então, se ele não precisou, não vamos dizer que é direto. Se ele precisou, não vamos dizer que ele é indireto. E esse verbo transitivo? Quando tu fez duas perguntas, o que ou quem? Necessariamente o que veio de preposição ou o quem veio com preposição? Não pode os dois, hein? É só um. Ou é o que veio precedido, ou é o quem que veio. Ah, Rufino, foi um dos dois. Se foi um dos dois que veio, um sem e o outro com, então nós vamos dizer que esse verbo é transitivo direto e indireto. E por último, e se tratando ainda de verbo, na linha amarela, não é? Que a linha vermelha não tem nada. Na linha verde tem muita coisa. Na linha amarela, razoavelmente também. O verbo liga o sujeito a um atributo, que vai ser um predicativo do sujeito. Trata-se de verbo com carga semântica menos intensa, por isso não nocional. Normalmente designa um estado. Se isso ocorrer, vai ser de ligação. E o bonitão aí meio que desconfiado, né? Se escondendo aí atrás do livro, na leitura desse mapa mental, que eu amei, eu mesmo amei como professor, e eu queria partilhar com vocês, né? Assunto show, Marcos Vinícius, isso, não é? Transitividade verbal. O Marcos já veio aí nos buscar na sala que estava ainda agora comigo ali, né, Marcos? Presta atenção aí, Marcos, como é massa. Verbos não nocionais, não significativos ou relacionais. Eles não são muito fortes, hein, pessoal? O entendimento e a semântica reside todinha em um nome. Por isso que o tipo de predicado vai ser nominal. Agora, é claro, quando eu digo que um verbo tem noção bastante de ação dentro do predicado, aí sim, a informatividade do predicado vai girar em torno do próprio verbo. Aí eu vou ter verbo, predicado verbal. Então, os verbos de ligação, carinhosamente chamados de VL, são verbos que têm a função somente de ligar o sujeito ao predicado. Ou seja, não possuem uma carga significativa autônoma, servindo apenas como ponte entre o sujeito e uma característica atribuída a ele. Os verbos de ligação exprimem estado passageiro, contínuo ou permanente, efetivo ou aparente, ou ainda uma mudança de estado. Vamos ver cada um deles. Ela é mais antiga na empresa. Ela é a mais antiga na empresa. Ela é e continua sendo. Por isso, a noção de permanência. Beleza, foi fácil. A temperatura está muito baixa nessa semana, que é o contrário, né? Aqui nós estamos no BR Bró, tá quentíssima. Então está muito alta, tanto faz. A temperatura está muito alta nessa semana, né? Ou nesta semana em que eu falo. O estado aí é ocasional, digamos que passageiro também. Pode ser que próxima semana não esteja mais baixa, né? Você pareceu assustada ontem. Ó, é só aparência, eu não estou dizendo que é de fato, né? É um estado aparente. Correto. O menino vive se queixando.
Estado permanente. Por quê? Porque a todo minuto, a toda hora. É corriqueiro. Estado corriqueiro. Podia ser também. Eles ficaram felizes com a vitória. Mudança de estado, porque antes não estavam. Estavam tristes ou estavam de boa, mas ficaram mais felizes. Então, beleza. Agora vamos aqui aproveitar a cartela para te mostrar como todos esses 5 verbos, eles são realmente de ligação. Olha o que é que ocorre. Rufino, cadê a característica para o ela, já que a noção de verbo de ligação é somente ligar o sujeito a um atributo? Tá aqui, ó. Mais antiga, liga-se como característica dela. Muito baixa é uma expressão característica de temperatura. Assustada é uma característica do você. Se queixando é um menino queixoso. Se queixando quem? O menino. Não importa, quebra um pouco o figurino, mas só em ser algo referente ao sujeito, isso aqui já é predicativo. Então esse vive já não é viver como noção nocional de viver. É como se eu dissesse, o menino está se queixando, não é? Eles ficaram muito felizes. Felizes, característica de ficar. Ah, interessante, ó. O pulo do gato vai ser aqui. Quando eu digo assim, eita, o professor anda preocupado. O professor anda preocupado. Gente, muito cuidado com isso aqui, viu? Quem inventa isso aqui é para pegar os atirador velho de todo canto. Concurso pode dizer que esse verbo andar aí, andam, é no sentido de ação, andar, portanto um predicado verbal de jeito nenhum. Aqui nós temos um predicado nominal. Esse andam aqui não está na noção denotativa de locomoção, não. Não é a ideia de que o professor anda e quando ele anda ele está preocupado, não. Aqui é passageiro, é um estado, meu amigo. Aqui é como se o professor está preocupado. Ou eu posso dizer o professor é preocupado. Eu posso dar uma característica permanente ou uma característica passageira. Então esse verbo andar aqui não está no seu sentido denotativo de locomoção, hein? Então, muito cuidado com isso aí, justamente para quando a gente for fazer a classificação dos tipos de predicado. Então, agora os nocionais. Ele vai expressar não mais estado nem atributo. Os nocionais vão dar uma informação mesmo. Normalmente, possui uma ideia de ação. Aqui é o que nós vamos levar. Podendo também denotar processo ou fenômeno. Ó, denotar e não conotar, é denotar. Beleza? Classificam-se em intransitivos, transitivos, diretos, indiretos ou diretos, indiretos. Verbos intransitivos não necessitam de complementos, pois já expressam ideias completas. Ó, professor chegou, pronto, acabou. O professor chegou, pessoal. Tassiana chegou. O barco virou. O verbo, ele por si só, ele se complementa. Ele por si só abstrai dele próprio toda a semântica, toda a noção informativa que ele carrega. É uma mensagem completa, não precisa de nenhuma informação para que seja compreendida. Acabou a história. Ah, professor, mas eu posso dizer, Tassiana chegou assustada. Ah, esse assustada não é da conta do verbo. Aí tu te vira, bota esse assustado em outra conta. O verbo não tem nada a ver com esse assustada. É tão tal que esse assustado é da conta de Tassiana, não é? Se é da conta de Tassiana, então não tem nada a ver com o verbo. Isso aqui é um predicativo. É um exemplo típico de predicado verbo nominal, não é? Beleza? Tassiana chegou, Tassiana estava assustada.
Aí nós vemos uma ação e um estado dela. Pode sim, é o momento em que a gente vai falar de predicado verbo nominal, não é? Deu para entender a frase, deu para entender normalmente, não precisou complemento nenhum. Agora veja, Marcos, Vinícius, os verbos transitivos, eles vão exigir, cara, caso, sob pena de não o colocar, sob pena de deixar o negócio meio que cabuloso, meio sem noção, eles vão pedir para concluir o sentido um complemento. Ou seja, eles transitam, porque transitivo é isso, é a movimentação que o verbo faz de si próprio até o seu destino do complemento. E o intransitivo, ele não tem essa movimentação, por isso o in, porque o in do latim é não movimentação. Então eles transitam, os transitivos eles transitam para um termo que completa o sentido da frase. Os complementos verbais são chamados de objetos na gramática. Quando o verbo apresentar um complemento, sem a intermediação de uma preposição, ó, não tem, ó, sem. Sem intermédio de quem? De prep. Sem intermédio de prep, nós vamos dizer que essa transitividade se deu de forma direta. Então, essa movimentação se deu de forma direta. Beleza? E o seu complemento vai ser chamado de objeto também direto. Agora, quando o verbo chamar um complemento, agora é com a intermediação de uma prep, será chamado de verbo o quê? Será chamado de verbo transitivo indireto. Beleza? Verbo transitivo indireto. E seu complemento de objeto indireto. Show! Entendi, professor. Alguns verbos chamam simultaneamente por dois tipos de complemento, que se liga ao verbo diretamente, então vai ser um objeto direto, e que se liga por intermédio de preposição, então vai ser um objeto indireto. Aí nós vamos chamar esses verbozinhos de transitivos diretos e indiretos. Tem gramáticos que simplesmente chamam de bitransitivo. Se apropria aí do bi, que é 2, bitransitivo. Beleza? Beleza, professor? Aí. Joguei um objeto direto, mas o objeto jogou de forma indireta. Tentei jogar a culpa no bitransitivo. Olha onde me jogaram. Estou intransitivo. Ou seja, estou sem movimentação, né? Porque o que é a prisão? A prisão é justamente o cerceamento de um direito teu, de ir e vir. Beleza? Quem joga, joga algo, joga um papel, mas nesse caso joga um objeto direto. E eu joguei no lixo, mas de forma indireta, porque a lixeira bateu aqui no canto e bateu no guarda. Então, eu não joguei diretamente no guarda. Há uma preposição que intermediou essa chegada lá. Ó, eu tentei jogar aqui, ó, no lixo. Aí ele está se explicando, mas não adiantou, né? Jogou a culpa no bitransitivo. Quem joga, joga a culpa em alguém, não é? Beleza. Quem joga, joga algo em alguém. Ali está o exemplo de bitransitivo. Quer que eu volte lá? Joga, joga algo, que a culpa em alguém no bitransitivo. Esse nó, pessoal, é a preposição, porque o nó é o em mais ó. Esse a é o artigo, então aqui seria o objeto direto. E no bitransitivo seria o objeto indireto. Por isso que aqui ele deu um exemplo de bitransitivo. E é uma tirinha bem metalinguística, né? Porque o que é a metalinguagem? É eu me apropriar do recurso do português para explicar o próprio português. Transitividade verbal. Ainda dentro desse assunto, nós vamos conhecer os predicativos. São chamados de predicativos o quê? Os termos que compõem os predicados nominais ou verbo nominais.
e que atribuem uma característica, qualidade, estado ou condição ao sujeito ou ao objeto. Logo, há predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Óbvio, certo? Aqui é o grande mote, hein, pessoal? Saber identificar tanto um como o outro. Neste último caso, predicativo do objeto, ocorrem os verbos transobjetivos, aqueles que transcendem o objeto e precisam, para tornar a significação completa, também do predicativo para esse objeto. Exatamente, não vai haver predicativo só do sujeito, vai haver uma caracterização também do objeto. E essa predicação vai dar-se por meio de um verbo de ligação que vai operar no vazio da frase. Quer ver aqui? O carro está todo ensaboado. O carro está todo ensaboado. Beleza. Transitividade, noção transitória, complemento somente nominal. Ele é comissionário, ela é, desculpa, comissionária-chefe da companhia. É o mesmo exemplo lá, né? Também estado permanente a partir desse verbo aqui. Você pareceu nervosa durante a reunião. Estado de... Aqui ele está mostrando só os predicativos do sujeito, viu, pessoal? Tudo isso aqui é predicativo do sujeito. Já já nós vamos mostrar os predicativos do objeto, não é? O tempo permanece firme. Cuidado, ó, você acha que pareceu e permanece, não é de ligação. Muita gente cai nisso, porque o professor só ensina o ser e o estar, mas não, parecer, permanecer, o andar, né? Como eu dei o exemplo da agora, pode se comportar como ligação. Ó, firme, firme, característica de tempo. Pedro bancou o engraçadinho. Veja que bancar aqui não é curtear nada, não é curtear ninguém, não é fazer ação de pagar nada, mas sim, Pedro bancou o engraçadinho, ele está aí engraçadinho, sendo qualidade de Pedro, num estado assim de simulação, não é? Bancou, ligação. Eu posso dizer, Pedro ficou engraçadinho, Pedro se tornou, pronto, se tornou engraçadinho. Joana ficou feliz com as flores. Ficar feliz, qualidade de Joana. Mudança de estado, antes ela não estava. O ser humano, biologicamente, é mortal. Mortal, ser humano. Um apostozinho aqui explicativo. Beleza, professor. Condição. É como se você dissesse, o ser humano é mortal biologicamente, porque ele poderia ser em uma outra condição, sei lá, metafisicamente, espiritualmente, ele é imortal, né? O ser humano, espiritualmente, é imortal. Aí, por isso, a noção de condição, porque a condição bem aqui é justamente a biológica. Agora sim, vamos ver aqui, agora com verbos nocionais. Eles vieram na semana passada. Eles vieram, pessoal. Predicado verbal. Aqui não é característica de ninguém. E o que é isso na semana passada, cara? Locução. ADV. De tempo. Não tem nada a ver com complemento. Por isso é um verbo intransitivo. Helena disse algo importante ontem na reunião. Ontem na reunião é mais uma locução adverbial de tempo. Algo importante é a matéria desse dizer. Por isso o objeto direto. Esse verbo ele é transitivo. Agora sim, se eu dissesse, Helena disse ontem na reunião, tu não ia aceitar, Marcos Vinícius. Tu não ia aceitar essa frase assim. Primeira coisa que tu ia me perguntar era o que ela disse, professor? Tá aí o objeto do dizer. Alessandro gosta. Marcos gosta. Tu não ia ficar satisfeito. E aonde entra aqui
o elemento novo, que é a preposição. Porque todo aquele que gosta, gosta de. Então, esse de é regido pelo verbo gostar. De comida japonesa. Então, esse de comida japonesa vai funcionar como o objeto indireto do verbo gostar por conta dessa bichinha aqui, que é a preposição. Nesse caso, ele é transitivo indireto. Porque entre a ação verbal e a coisa gostada, e o objeto desse gostar, eu coloquei uma preposição regida, não porque eu quis que ela aparecesse, mas regida pelo próprio verbo. A menina de capa vermelha trouxe uma encomenda para você. O fim, se eu parasse bem aqui, cara, no para você, não tava correto, não. Pronto, a menina trouxe uma encomenda, não é? Cara, vai depender da circunstância. Se eu chego para ti e vou logo entregando a encomenda, é claro que entre nós dois, na oralidade, eu não vou precisar dizer para você, porque eu já estou te entregando. Já subtende que é para você. Porém, no processo de escrita, cara, eu vou precisar sim do destino dessa encomenda, do destinatário dessa encomenda. Porque todo aquele que traz, que entrega ou traz algo a alguém, para alguém, não é? Então, a menina de capa vermelha, a ação verbal dela é trazer. O que é que ela traz? Tem que ter o objeto do trazimento, desculpa eu dizer isso, não é? Da ação de trazer, não é? Então, uma encomenda. Então, vai ser o objeto direto. Esse uma aqui, pessoal, é um artigo indefinido e não preposição. Agora, esse para, aí sim é a prep. Como para é a prep, o você é o núcleo do objeto indireto. Então, todo esse elemento aqui vai ser o objeto indireto. E por isso ele vai ser chamado de bitransitivo, ou transitivo direto e indireto. Deu para entender, senhores? Interessante o assunto, viu? É muito denso, mas é necessário. É um assunto necessaríssimo. Agora vamos aí misturar os elementos, né? Vamos misturar os elementos. Agora nós vamos colocar tanto o verbo nocional, como vamos colocar verbo de ligação operando no vazio da frase. Como é isso, professor? Simples, ó. Aline veio à festa. Beleza. Aline veio à festa é a primeira informação. Vou fazer só uma vez, viu? Ó. Aline veio à festa. Só, cara, que tem mais um atributo dado a esta Aline, não é? A segunda informação é que a Aline, ó, mesmo sujeito. Aline, ó, o verbo operando no vazio. Agora eu não vou botar mais um verbo nocional. Eu vou botar um verbo não nocional. Aline estava feliz. Então são duas informações numa só. Então significa que esse feliz é um outro predicadinho, por isso predicativo, qualificador de Aline, que é o sujeito. Se existir um qualificador do sujeito, gente, já chama, é predicativo. Beleza? Aline veio, estava feliz. A festa, locução de lugar. Aí, tá aqui o verbo de ação. Rodolfo chegou. Primeira informação, verbo intransitivo. Também. Intransitivo, viu? Rodolfo chegou, pronto, acabou a história. Rodolfo estava entusiasmado. Característica de Rodolfo. A ação. Veja que dentro do predicado, senhores, existem duas palavras com igual teor informativo. Com igual teor informativo, não.
com importantes teores informativos, um residindo no verbo e um residindo no nome, no adjetivo. Quando isso ocorre, não é? Nós vamos dizer que nós temos predicado verbo nominal. Porque o núcleo do predicado verbal é o verbo de ação. E o núcleo de um predicado nominal é uma característica. É um nome, é um adjetivo. Então, como tem os dois, verbo nominal. Beleza? Muito bem, Marcos. Está bem que você está entendendo. O maratonista correu para a linha de chegada. Podia parar bem aí. Mas só que alguém ainda quis dar um atributo ao cara. O maratonista correu. Acabou a história. Para a linha de chegada é local, é lugar. Não é complemento de correu. Não é. Eu poderia dizer só o maratonista correu esperançoso. Beleza, pessoal? E esse esperançoso é uma qualidade que se distanciou à beça do seu núcleo, que é o maratonista. Então eu tenho que classificar lá como predicativo do sujeito, porque o maratonista é o sujeito, fez uma ação verbal de correr, mas correu com uma característica inerente a ele, esperançoso. Então eu tenho mais uma vez predicado verbo nominal. A mãe, ao tocar a criança, achou-a febril. Ah, agora aqui é o pulo do gato. Marcos, tu viu que todos esses três exemplos, todos eles eram características do sujeito. Então, se são características do sujeito, a gente classifica isso aqui, que está circulado, de predicativo do sujeito. Agora vamos ver aqui, ó, febril, alguém que tem febre, que está com febre. Será que febril é a mãe? Ou será que febril é a criança? Ouviu? Aí, viu? Oi, oi. Voltamos. Minha diretora de som e imagem, Nina, resolve. Então voltamos com o áudio. Quem faz ao vivo tem dessas coisas. Veja, febril é característica do objeto, Marcos Vinícius. Por isso mesmo, febril vai ser agora não mais um predicativo. Voltou, querido. Graças a Nina aí, que nos ajudou. Febril é característica desse objetinho bem aqui, configurado no próprio pronome oblíquo, né? Vamos ver o outro, Marcos, ó. A jovem achou o rapaz corajoso. Opa, mas isso aqui é mais claro, ó, Marcos. Fica mais show de bola. Veja só.
quem faz a ação verbal é a jovem, achou quem? O rapaz, continua sendo o objeto direto. Corajoso não é a jovem, corajoso é o rapaz. Se corajoso é o rapaz, é uma qualidade do objeto, então aqui é predicativo do objeto. Beleza? Ó. P-O, P-O. Todos os outros são o quê? PS. Predicativo do sujeito, predicativo do sujeito, predicativo do sujeito. Bom, massa, hein? Show! Avançando, porque o tempo urge. Tá aí. O predicado, formado por um ou mais verbos, é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número de pessoa com ele, de acordo com seu núcleo significativo. Não é se for um verbo, é predicado verbal. Os predicados são classificados em 3 tipos. Verbal, já disse, já adiantei. Nós caminhamos muito hoje. Então, caminhar é sim uma ação verbal. Caminhamos, é o núcleo, é a maior informação que aqui está. Cheguei. Voltamos, obrigado. Joseni Fernandes já está ali organizando o chat.
para vocês. Tivemos um problema de áudio. Avançando, pessoal, predicado nominal, coisa que eu já expliquei, por isso não compromete, não é? Porque aqui só é a teoria mesmo, que eu já fiz isso na tela anterior, identificando todas as que têm predicado nominal. Tá aí, ó. É o que vai ter, a residência da informação vai ser numa característica do sujeito, principalmente, não é? Principalmente não, deve ser, porque é só predicado nominal, né? Beleza? Aí quando é predicado verbal, verbo nominal é que vai ser a residência de uma característica ou do sujeito ou do objeto. Mas quando é só predicado nominal, a residência, não é, da informação está numa característica do sujeito. Alan está feliz é o núcleo do predicado, é a palavra de mais valor informativo. Fiquei exausto, fiquei exausta, não é? Eu, então, característica do eu, que está aqui, escondidinho na terminação verbal. Ele continua antecioso comigo, ele ou ela. Então, olha o verbo continuar, viu? Cuidado, hein? Continuar aqui é somente de ligação. Ele é antecioso comigo, atencioso. Então, característica de ele. Então, somente predicado nominal. Aí o verbo nominal também o professor Rufino já explorou bastante. Tá aí os exemplos. Suzana chegou cansada. Existe um verbo nocional, que é também uma informação muito massa. Ela chegou, ela não voltou, ela não partiu, ela chegou. Então tem muita força expressiva no chegou, mas chegou de um jeito, cansada, característica dela. Então chegou e cansada, um reside no verbo, outro reside no nome. Quando isso ocorrer, PVN, predicado verbo nominal, PVN. Terminaram satisfeitos do trabalho, não é? Terminaram quem? Eles ou elas. Terminaram o trabalho satisfeitos. Então tá aqui a ação de terminar e a característica. Considerou a caminhada desagradável. Então, quem? Ele ou ela considerou característica desagradável. Opa, desculpa. Característica não de ele e ela, mas sim característica de caminhada. Já estava aí no automático. Não é característica de ele ou ela, é característica da caminhada. Então, núcleo do predicativo do objeto, PO. Mesmo assim, tem predicado verbo nominal. Para identificar um predicado verbo nominal, o verbo que a indicação está expresso na oração, é óbvio. O verbo que indica estado ou qualidade, por sua vez, está oculto, implícito, opera no vazio da frase. Isso eu já expliquei. Suzana chegou, caracteriza o verbo nocional, o qual representa a ação do sujeito. Enquanto estava cansada, indica o estado do sujeito, onde o verbo não nocional não aparece declarado na frase. Ou seja, está implícito. E aqui, Marcos e Joseni, é hora de treinar, não é? Vamos ver. Acho lindo esse cérebro aí malhando. Quem malha o cérebro e não só o corpo tem vez na sociedade. Não é só o corpo que é importante, hein? Pai, você checou o quatizinho essa manhã? Sim, Calvo. Temo que ele tenha morrido. Deve ser um bichinho de estimação, um gatinho, sei lá. Sinto muito também, filho, mas ele não tinha muitas chances. Pelo menos ele morreu aquecido e seguro, Calvin. Nós fizemos tudo o que podíamos, mas agora ele se foi. Sniff! Eu sei. Eu estou chorando porque aqui fora ele se foi, mas ainda continua dentro de mim. Oh, que fantástico, menino sensível. No terceiro quadrinho, ele morreu aquecido e seguro. Ah, temos um verbo nocional. Morrer. E temos características desse ele que morreu. Ele morreu de que jeito? Aquecido e seguro. Aí é justamente o comando da questão. Aquecido e seguro, juntamente com a forma verbal morreu, causam ambiguidade? Não vejo isso.
A letra A não é de se confiar nela agora, não. Geram obscuridade. Se a A for legal, a B também é, porque a ambiguidade é justamente essa, eu não saber o que é que está sendo se informado, se é uma coisa ou se é outra. Constitui um predicado verbal. Opa, não só verbal, hein? Tá certo que é verbal. Reside no verbo morrer a história toda. Porém, se acrescentou atributos a esse sujeito. Constitui um predicado nominal. Opa, tem sim nome aqui atribuído ao sujeito. Porém, tem verbo também. Então, ficou fácil demais, não é? Ficou fácil demais aí a gente acertar essa questão. Opa, não teve gabaritão não, eu te dava um cliquezinho, rodava, ficava vermelho. Pois é para gabaritar em nós mesmos, pois vamos lá. Eis o gabarito aí, viu, pessoal? Então, ficar atento quanto a isso. Tem verbo e tem característica. Vamos ver aqui a segunda. Não peça mais polícia. Espera aí. Não peça mais polícia, peça mais educação. Gostei, né? Dá para ser até um tema de redação para os que são privados de liberdade, né? Ou mesmo para a sociedade. Não peça mais polícia, peça mais educação. Os termos em destaque classificam-se como: aquele que pede, Marcos, pede algo. Então eu já notei aqui que esse mais polícia vai completar o sentido desse verbo pedir, porque senão fica incompleto. Não peça o quê? Mais polícia. Não peça o quê? Mais educação. Então veja que ele também vai completar aqui o sentido do verbo pedir. Então eu já classifico sintaticamente esses elementos como objetos diretos. Será se tem gabarito? Agente da passiva. Não, agente da passiva é outra coisa, não é? É quando eu digo assim, não é? Os operários constroem os prédios. Aí eu pego e mudo para passiva. Os prédios são construídos pelos operários. É outro assunto, pessoal. Aí pelos operários é o agente da passiva. É outro momento aí. Então, fácil demais. Nosso amigo ali já deu o gabarito, é a letra B mesmo. Objeto indireto não, porque não tem preposição. O mais polícia é advérbio, que se une com o núcleo. Então, não é nada de preposição. Complemento nominal não, porque o verbo aqui é verbo e não nome. Adjunto adverbial também não. Então, se desse um clique, aí ficou. Essa aqui deu gabarito, não precisou. Lá eu esqueci, ou eu não. A professora Flávia Leda não marcou aí a animação, mas a gente já viu lá como é que ficou, né? O gabarito é ela mesma. Classifique os verbos em negrito quanto à sua transitividade. Olha que legal. Daremos à moça o auxílio necessário. Quem dá algo, que é o auxílio, a alguém que é a moça. Dá um clique, tu já sabe qual é a sigla? VTDI? VTDI, não é? VTDI. Show de bola. A aprovação, conquistei-a após muito estudo. Após muito estudo é tempo. A aprovação, não é? É uma espécie de sujeito esquecido. Aí é uma figura de linguagem. Que o sujeito mesmo é o eu. Eu conquistei-a, né? Beleza, pessoal? Rapaz, desde a semana passada que eu quero lembrar essa figura de linguagem e eu esqueci. Eu ia falar, ó. Precisei falar ela agora. É um nomezinho que tá aqui na mente, mas não me vem agora o resgate desse fenômeno. É porque é o seguinte, pessoal, nunca chame isso aqui de sujeito, viu? Porque não se separa sujeito com vírgula, não, de verbo. Aqui é uma figurazinha de linguagem que eu ainda vou, hoje mesmo eu vou atrás dela, que me fugiu a memória. Mas isso aí é outro assunto. Ele quer saber o verbo. Conquistei. Quem conquista, conquista algo. Ó, o objeto direto aí é uma preposição. Então, verbo transitivo direto. O trabalho produz a riqueza.
Produz, quem produz, produz algo. A riqueza é o objeto direto. Assim como esse A é o objeto direto, assim como o auxílio é o objeto direto e a moça é o objeto indireto. Por isso que aqui foi VTDI, aqui só VTD. Aqui também vai ser a mesma coisa, não é? O trabalho produz a riqueza, não é? Verbo transitivo. Olha aí, o Marcos já está antecipando, à frente. Eu gosto é assim, quando o aluno entende o conteúdo, já vai na frente do professor. O cão obedece a seus instintos. Deixa eu ver o que ele botou na letra D. Verbo transitivo indireto. Muito bem, garoto. Você enxergou esse azinho aqui, ó, que muitos podem confundir com um artigo e não é. É uma preposição. A seus instintos é justamente o núcleo do objeto indireto. Dá um clique aqui, vai ser essa sigla aí mesmo. VTI, Marcos. As pessoas gritavam, pronto, cara, acabou. Ah, professor, as pessoas gritavam nervosas. Ah, nervosa não é complemento, é característica das pessoas. Ah, as pessoas gritavam na praça. Ah, na praça não é complemento, é lugar. Então, é VI, verbo intransitivo. Estava quieta em meu canto, como sempre. É como se eu dissesse assim, ó. Eu estava quieto, ou então uma mulher dizendo, eu estava quieta. Então, quieta vai ligar-se ao eu, bem aqui. Em meu canto é lugar, funciona como lugar. Não é para tu não pensar que é VTDI, não, não é. É pelo contrário, nem transitivo é. É verbo de ligar. Ih, vacilou isso aí, não foi, Marcos? É verbo de ligação, Marcos. Tá bom? Esse quieta liga-se ao eu aqui. Meu filho, mas você está totalmente desculpado, né, disso aí. Você poderia perder esse item aí no concurso, mas dessa vez perdeu, mas da próxima não perde mais. E aqui você faz um print da questão, tenta, faz logo aí um print, né, porque já vai terminar essa aula, não dá tempo eu destrinchar toda ela. E você faz em casa, mas ó, dando o clique aí, nós já vemos aí que só é para colocar V ou F, F ou V. Meus queridos amigos, que felicidade, que alegria chegarmos a um fim de uma aula neste sábado letivo, porque cumprimos nosso papel, ainda mais quando fomos convidados para substituir uma colega. Somos combatentes, guerreiros e trabalhadores do Brasil. Forte abraço, Deus abençoe vocês que são estudantes e abençoe a nós, profissionais, professores, diretores, professor mediador, que é o caso aí do nosso amigo Joseni, viu? Forte abraço e até a próxima.